Sem dúvida alguma, este será um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui no canal, ou quem sabe até o mais importante deles. Porque nós iremos tratar neste vídeo acerca de um assunto extremamente importante para todos nós cristãos, né? Nós vamos ver a igreja no Antigo e no Novo Testamento, ok? Então, se você tem curiosidade de aprender mais acerca desse assunto, vem comigo e vamos juntos aprender mais acerca da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de mais uma passagem maravilhosa das Escrituras Sagradas, aonde Deus ele vem nos revelar algo de suma importância para todos nós cristãos, que é exatamente o momento onde o Senhor Jesus ele cria a sua eclesia, né? Esse texto nós já vimos a primeira parte dele lá no primeiro vídeo que nós gravamos acerca da fé. Eu vou deixar um link aqui embaixo, caso os irmãos queiram dar uma olhada lá. Então veja bem, uma das coisas importantes que Jesus fala aqui é que as portas do inferno não iria prevalecer contra a sua igreja. E ao longo da história da igreja na Terra, nós vemos que o inimigo tentou todo tipo de artimanha para acabar com a igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, e ele não conseguiu. Muito sangue inocente foi derramado de forma cruel e brutal. Muitas vezes houve um período em que a escritura foi proibida. As pessoas não podiam ter acesso à Bíblia Sagrada. E ao longo desses 2000 anos de igreja, é o inimigo a todo tempo tentando destruir a igreja. E ao longo de todos esses séculos, ele vem mudando de estratégia. E a estratégia que o inimigo está usando agora é tentar de todas as maneiras tirar os irmãos de dentro da igreja, fazer com que eles deixem de congregar. Então, para nós entendermos esse assunto com mais profundidade, nós precisamos entender o que é o conceito de igreja na teologia, né? Existem 3 definições para a igreja na teologia que nós estudamos. Por exemplo, o primeiro deles é que a igreja ela é uma organização, que nós chamamos de organismo vivo.
Quem foi que criou esta organização e quem foi que a organizou? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele cria a sua eclesia, daqui a pouco a gente vai estudar isso, e ele organizou, ele articulou, ele colocou os alicerces da igreja e entregou-a nas mãos dos seus discípulos, os apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade àquilo que ele começou. Nós sabemos que os apóstolos ficaram cerca de 3 anos e meio aprendendo com o próprio Senhor Jesus Cristo, de dia e de noite. Depois, quando Jesus ressuscitou, e antes dele voltar para o seu trono de glória, ele ficou cerca de 40 dias dando instruções aos apóstolos e ensinando a eles tudo que eles deveriam fazer, como que eles deveriam caminhar. Então, quando nós observamos a organização da igreja no primeiro século, né? Jesus, ele cria uma organização cristã, uma organização religiosa. Quando a gente começa a comparar com o que foi inventado lá no Concílio de Nicéia, no século IV, no ano 325, a gente vê que ali não é mais igreja. Nós vemos que aquela organização, ela foi sistematizada e ela se torna uma organização irreligiosa. Como Paulo fala lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, Paulo diz, ele vai falando em uma série de transgressores das leis de Deus, e entre elas estão o que ele chama de irreligiosos, que eram pessoas que estavam dentro do judaísmo, mas que não criam nos mandamentos de Deus, não criam nas palavras. Tudo que eles faziam era para serem vistos pelos homens. Então, ali no Concílio de Nicéia, criou-se uma igreja apóstata, totalmente estranha aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Uma igreja que, para defender uma doutrina, ela precisava assassinar pessoas de forma cruel. Quantos irmãos não foram mortos por conta dessas doutrinas falsas, essas doutrinas pagãs que foram criadas? O Concílio de Nicéia, irmãos, na verdade, foi um poço de iniquidade. A igreja que Jesus criou, que os apóstolos defenderam com tanto rigor, com tanta força, tanta coragem, lá no primeiro século, agora não existia mais. E existia como uma igreja escondida. Ela não aparece na história. E nós vemos que toda vez que alguém tentava questionar os dogmas desta nova igreja estranha, a pessoa era tida como herege e muitas vezes era assassinada por conta disso. Esse povo, eles têm o monopólio em suas mãos até hoje. E não continuam matando cristãos, porque hoje nós temos leis que nos protegem. Mas se não fossem essas leis, eles estariam matando cristãos do mesmo jeito. Mas aí o diabo usa outras estratégias para poder acabar com alguém que ousar questionar essas doutrinas pagãs. A pessoa ela é acusada de herege e a sua igreja é acusada de seita. Então,
Eles tentam de todas as maneiras calar a boca daqueles que Deus levanta para combatê-los. A segunda definição de igreja é que a igreja ela é chamada de igreja invisível. O que é isso? Significa que a igreja do Senhor Jesus ela não tem uma placa denominacional. Está entendendo? Significa também que vai ter gente salva da maioria das igrejas. Eu não falo todas, porque existem umas que a gente não pode nem sequer chamar de igrejas, que são, na verdade, sinagogas de Satanás. Mas vai ter gente salva nas Assembleias de Deus, vai ter gente salva nas batistas, vai ter gente salva na metodista, nas congregacionais, nas luteranas, calvinistas. Essa é a igreja invisível, a igreja de Jesus na terra, é o que nós chamamos de o corpo de Cristo na terra. Está entendendo? E esse corpo, tem muita gente dizendo aí, muitas vezes, quando a gente vai conversar com eles dizem, eu não preciso de igreja porque eu sou igreja. Deixa eu dizer uma coisa, você sozinho, você não é igreja. Você é apenas um membro que fora da igreja não vai conseguir resistir. É como um corpo ele é constituído de membros. Se o membro se apartar do corpo, ele vai entrar em um processo de decomposição e vai apodrecer e morrer. Está entendendo? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 até o 7, Jesus disse assim, ó, ele diz que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos ou as varas, né? Ele diz que aquela vara que não der fruto, ela será cortada da videira e lançada no fogo. Ou seja, Jesus está falando que um membro fora do corpo, ele não sobrevive. E é tudo que o diabo quer ouvir da boca do crente. É que ele não precisa mais congregar, porque aí vai ser bem mais fácil dele destruir a alma dele. Está entendendo? E por último, a terceira definição de igreja é o local aonde nós congregamos. O templo, né, que na Bíblia é chamado de tabernáculo, ou o santuário, ou tratar-se de um local sagrado, aonde a igreja se reúne, aonde Deus se faz presente. Ou o templo, como é mais conhecido, né? Ou sinagoga, ou igreja. Então, essa terceira definição é o local onde nós congregamos, a igreja. E nós vamos ver a partir de agora, a igreja tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vamos entender a importância da igreja na Antiga e na Nova Aliança. Ok? Então, vamos abrir as Bíblias. Olha só. Livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: também se levantaram alguns entre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como uns altos de um bosque. Agora vai lá para o livro de Êxodo capítulo 12 e versículo 6. Deus diz assim, ó:
E o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Glória a Deus. E também em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, fala do mesmo assunto. Agora preste atenção. Eu coloquei esses dois textos propositalmente para nós entendermos o sentido da palavra congregação no Antigo Testamento. Existe uma palavra que define o local aonde o povo de Deus se reunia. Esta palavra é carral. Ok? O que quer dizer esta palavra carral? Significa congregar ou assembleia do povo. Esse é o sentido da palavra carral no Antigo Testamento. Veja que nesses dois textos que nós lemos, essa mesma palavra está contida nos dois. E uma coisa importante que nós precisamos entender. Esta palavra, ela tanto é usada no sentido secular, como também ela é usada no sentido religioso, sentido espiritual. Ok? É importante nós sabermos isso, porque os idiomas que as escrituras foram escritas, o hebraico, o aramaico e o grego, as palavras que estão descritas na Bíblia Sagrada, elas também são usadas no mundo secular, com outro sentido, mas é a mesma palavra. E carral é uma dessas palavras. Então, no primeiro caso aqui, nós temos uma reunião do povo de Israel. Eles se reuniam para se congregar em um determinado local para discutir problemas do povo de Israel. Muitas vezes, nestas reuniões, eles formavam conselhos de guerras, para discutir problemas e articular estratégias de guerra contra os inimigos de Israel. Então, nesse sentido aqui, nós vemos que a palavra é a mesma, é carral, e o sentido é o de congregar, ou de assembleia do povo, só que com uma diferença, Aqui eles estavam reunidos, congregando em um determinado local, para discutir os problemas de Israel. Quando a mesma palavra ela é usada no sentido religioso, no sentido espiritual, ela é usada para o povo de Israel que estavam reunidos ali no tabernáculo para congregar. É a Assembleia do Povo de Deus. Está entendendo? Nós vemos isso aqui em Êxodo 12, 6 e em Deuteronômio 9, 10. O sentido que ela foi empregada nesses dois versículos é o de congregar, celebrar cultos a Deus. Esse é o sentido desta palavra. Então, a mesma palavra ela é usada no sentido secular para discutir problemas das sociedades e também é usada no sentido religioso para a Assembleia do Povo de Deus e também para o local onde eles congregavam. Isso aqui é muito importante a gente entender. O tabernáculo, que mais tarde, quando Israel conquistou a terra prometida, este tabernáculo ele foi fixado em uma cidade chamada Siló. E ali ele ganha o formato de um templo, na cidade de Siló. E naquele local ele ficou fixado por cerca de 400 a 500 anos ali.
depois que o tabernáculo ele desaparece na história, aí é que vai surgir o primeiro templo que foi construído por Salomão. Está entendendo? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos duas palavras que definem a igreja. A primeira é Kahal, como a gente já viu, e a segunda é Edar, que é o que nós iremos ver agora. E no Novo Testamento também são duas palavras, né? A sinagoga, ou sunagoge, ou sunagogue, e também eclesia. Nós vamos vendo aqui, irmãos, a semelhança do Antigo e do Novo Testamento. Nós começamos a entender que o Novo Testamento, ele tem suas raízes no Antigo, ok? Então, por exemplo, Edar refere-se a uma comunidade ou um grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito, que tanto pode ser uma reunião no mundo secular, como também a mesma palavra é usada para uma reunião do povo de Deus. Então, a comunidade judaica, ela se reunia no tabernáculo para cultuar ao Deus de Israel. Ok? Onde é que essa palavra se encontra? Se encontra no livro de Números. Números 14, versículo 27. Diz assim, ó: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Veja que logo no comecinho aí ele cita a palavra congregação. E lá no original a palavra é Edar, que quer dizer, como a gente já viu, uma comunidade de pessoas reunidas em um determinado lugar para um propósito. No caso aqui, o propósito era celebrar culto a Deus. Ok? E no Novo Testamento, qual é o significado de igreja no Novo Testamento à luz das Escrituras? Olha só, para a gente entender isso, nós precisamos voltar lá atrás no Antigo Testamento, no período em que foram criadas as sinagogas, né? Depois da destruição do templo, do primeiro templo, nesse período ali surgem as sinagogas. Uma coisa que eu quero que os irmãos prestem atenção e guardem isso, que daqui a pouquinho a gente vai ver com mais detalhe. O tabernáculo, quem mandou que o povo congregasse em um tabernáculo não foram os homens da terra, não foram os patriarcas, não foram os profetas, os judeus, os apóstolos. Quem mandou que o povo congregasse foi Deus, tá? Deus revelou a Moisés lá no Monte Sinai que ele tinha que construir um tabernáculo que era para que o povo pudesse congregar e que Deus habitaria lá dentro deste tabernáculo. E quando nós chegamos na construção do primeiro templo de Israel, nós percebemos que o templo é, na verdade, uma réplica do tabernáculo. Olha só que coisa interessante. Guarda essa palavra aí que já já a gente vai entender isso com mais detalhe. Olha só, a palavra empregada pelos rabinos, logo depois da destruição do templo para a sinagoga no Antigo Testamento, é Beit Knesset. Beit Knesset quer dizer o quê? Casa de reunião. Está entendendo? É o local aonde os judeus se reuniam para estudar as Escrituras
e celebrar cultos de ação de graças a Deus. Está entendendo? E quando o Senhor Jesus estava presente aqui na terra, existia dentro de Israel e nas regiões de Israel sinagogas em todos os lugares. Inclusive, Jesus congregava tanto no templo como nas sinagogas, porque na época de Jesus o templo já havia sido reconstruído, né? Então você tinha em Israel o templo e você tinha as sinagogas, e você não vai ver nunca Deus mandando o povo deixar de congregar. E detalhe, viu? Se você pegar os 3 anos e meio que Jesus passou aqui na terra, você vai ver que Jesus congregou mais do que qualquer pessoa do mundo. Jesus, o tempo todo, ele estava congregando nas sinagogas, no templo. Quando ele estava em Jerusalém, ele passava o dia no templo, pregando, participando dos cultos, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Está entendendo? Por exemplo, tem uma passagem que o Senhor Jesus ele está em um culto dentro de uma sinagoga e ele recebe a oportunidade no culto. Então ele lê aquele texto lá de Isaías, né? Que depois acabou virando uma tremenda de uma confusão, né? Mas veja que a Bíblia relata Jesus congregando. Os evangelhos estão repletos de passagens do Senhor Jesus congregando. Por exemplo, Atos capítulo 13, versículos 14 e 15, lá mostra que o apóstolo Paulo estava chegando de viagem com outros irmãos e ali ele entra em uma sinagoga e está acontecendo um culto. E o dirigente da sinagoga, ele dá a oportunidade para Paulo. Paulo levanta e começa a pregar a palavra de Deus lá na sinagoga. Os apóstolos congregavam tanto no templo como nas sinagogas, minha gente. Está entendendo? Os apóstolos só passaram a congregar na casa dos irmãos porque eles foram expulsos do templo e das sinagogas. Como não tinha mais aonde eles congregarem, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a congregar nas casas dos irmãos. Quantas igrejas que nós conhecemos que começou na casa dos irmãos? Por exemplo, a nossa igreja, a Comunidade Cristã Assembleia dos Justos, quando os primeiros irmãos começaram a igreja, eles não tinham onde eles congregarem. Então eles pegavam um carrinho de mão, colocavam uma caixinha de som dentro, um tecladozinho, e ia celebrar o culto nas casas dos irmãos. Só que aí a igreja começou a crescer e eles perceberam que existia uma necessidade extrema deles procurarem um local para congregar. E assim eles fizeram, procuraram um prédio, alugaram e começaram a congregar. A mesma coisa aconteceu com a igreja primitiva. Quando a igreja começou a crescer, e a igreja primitiva crescia muito, eles tiveram que procurar um local para poder congregar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e versículo 54, olha o que é que a palavra de Deus diz. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Então veja que o Senhor Jesus ele estava aqui em uma sinagoga ensinando a palavra de Deus. E as pessoas estavam maravilhadas com as palavras que estavam saindo da boca do Senhor Jesus, porque eram palavras de vida eterna. Então eles diziam: de onde veio a essa sabedoria? E de onde veio essas maravilhas, né? Jesus dentro de uma sinagoga pregando. Está entendendo? Provavelmente aqui foi ele recebeu outra oportunidade em um outro culto. Qual é o sentido de sinagoga no Novo Testamento? Sunagoge ou sunagogue, né? Significa o quê?
Olha só. Assembleia dos Judeus formalmente reunidos para ofertar orações e estudar leituras e exposições das Escrituras. E é óbvio que era o local onde eles celebravam cultos a Deus. Então isso aqui é um local de reunião, é o que a Bíblia chama de tabernáculo, de santuário, de templo, de sinagoga, de igreja. Nós vamos ver agora, olha só, voltando lá para o texto de Mateus 16, 18, Deus diz assim, ó, glória a Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, esse aqui é o momento exato aonde o Senhor Jesus cria a sua eclesia, a sua igreja. E o padrão usado pelo Senhor Jesus é o mesmo que os rabinos usavam no Antigo Testamento e na época de Jesus. Para se abrir uma sinagoga, era necessário que naquele local aonde a sinagoga ia ser aberta, tinha que ter ali pelo menos 10 judeus morando naquele lugar, senão não podia abrir. E quando o Senhor Jesus ele vai criar a sua igreja, ele tinha consigo 12 judeus, ou seja, ele tinha 2 judeus a mais. E ele era um rabino. Nós vemos nas Escrituras os próprios fariseus se referindo ao Senhor Jesus como rabi, que quer dizer mestre, né? Então Jesus, ele tinha autoridade para criar a sua sinagoga. Agora preste atenção, lembra do que eu falei lá atrás? Que o templo ele era uma réplica do tabernáculo? Pois é, no Novo Testamento, a igreja, a eclesia, ela é uma réplica da sinagoga. Está vendo as revelações de Deus como são importantes? Então Jesus estava criando aqui uma sinagoga. Só que quando ele foi criar, a palavra que ele usou foi eclesia, que quer dizer assembleia do povo. A mesma coisa, o mesmo sentido que tem lá no Antigo Testamento, na palavra carral, que quer dizer congregar ou assembleia do povo. Está entendendo? E assim como a palavra carral, ela tem os dois sentidos, ela tanto pode ser usada no sentido secular, como também no sentido religioso, no sentido espiritual. A palavra eclesia também é a mesma coisa, do mesmo jeito. Olha só, vamos ver o sentido dela no mundo secular. Olha só, sentido secular. Reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares para um lugar público. Assembleia do povo reunida. Então, no sentido secular, esta palavra é usada nesse sentido. Significa uma assembleia reunida em um determinado lugar. Era a reunião de cidadãos chamados de suas casas para um local específico para discutir problemas da sociedade na qual eles estavam inseridos. Ok? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Congresso, né? Tem as duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. De vez em quando eles fazem o que eles chamam de Assembleia Solene. É quando as duas casas se reúnem para discutir um problema muito importante para a sociedade, que também é chamada de reunião mista, né?
Então, se a gente fosse usar a palavra no grego aqui, a palavra que seria usada para esse evento seria o quê? Eclesia, que quer dizer aglomeração de pessoas em um determinado local para discutir problemas sociais da sociedade, né? Seria isso. Mas quando o Senhor Jesus ele foi usar esta palavra para criar a sua eclesia, ele usa a mesma palavra no sentido religioso, sentido espiritual. Olha só, sentido religioso significa assembleia de cristãos reunidos para adorar, estudar as Escrituras e cultuar a Deus em um local específico. Ou seja, a Assembleia do Povo de Deus. Veja que é a mesma coisa, o mesmo sentido de sinagoga. Então, tanto faz você chamar igreja de sinagoga, como você chamar de igreja. É a mesma coisa. A palavra que Jesus usou é que foi diferente. Ele usou a palavra eclesia, mas o sentido é o mesmo. Está entendendo? O porquê da importância de você congregar, a importância do templo para a igreja na terra, porque é ali o local onde nós nos reunimos para celebrar cultos de ação de graças a Deus. Está entendendo? Este local aonde nós nos reunimos, ele também é chamado de casa de Deus. Veja que o padrão do Novo Testamento é idêntico ao do Antigo Testamento. Aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e versículos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim, ó: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, esse texto, ele tem dois sentidos aqui. O primeiro é o do local aonde nós congregamos, que Paulo chamou aqui de casa de Deus. E nós vamos entender já já o porquê que ele usou esse termo casa de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 26, o Senhor Jesus faz citação do templo lá em Siló, na época que o tabernáculo foi fixado lá. E Jesus chama aquele lugar, sabe de quê? De casa de Deus. Está entendendo? Então, para Jesus, o local aonde o povo de Deus se reunia era também chamado de casa de Deus, porque tratava-se de um local sagrado aonde Deus habita. Não é que Deus mora dentro do templo, é um local aonde Deus habita, entendeu? Olha só, esta palavra no grego, a palavra que Paulo usou no grego é oikos. Oikos significa a casa de Deus, o tabernáculo. Então veja que Paulo, ele segue o mesmo padrão do Antigo Testamento. O local aonde a igreja se reunia é chamado, ou aonde a igreja se reúne até hoje, né? É chamado de a casa de Deus ou o tabernáculo. E quando ele usa o termo aqui tabernáculo, ele não está falando do nosso corpo. Ele está falando do local aonde nós
congregamos. E ele usa os dois sentidos no mesmo versículo, porque depois ele diz assim, que a igreja de Deus, ela é a coluna e firmeza da verdade. Agora ele está falando aqui do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus na terra. A igreja, ela é a coluna e firmeza de verdade. Por conta disso, ela não pode andar com mentiras. A igreja, ela tem que seguir o padrão das Escrituras. Nós não podemos ir além do que está escrito. Não podemos nem aumentar, nem diminuir o que está escrito na palavra de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. A partir do momento que você começar a ensinar coisas fora da palavra, aí você vai estar mentindo. Aí não é mais... A igreja deixa de ser coluna e firmeza da verdade. E agora ela passa a ser uma igreja mentirosa, e uma igreja mentirosa foge dos parâmetros que Deus determina na sua palavra. Amém? Esta é a primeira parte deste vídeo, nós teremos a segunda parte. Eu peço que você compartilhe bastante com seus amigos. Se a gente conseguir 50 likes e 50 comentários neste vídeo, eu vou fazer um estudo mais aprofundado sobre este assunto e nós vamos tratar de um movimento chamado desigrejados. Nós vamos refutar essas heresias que esse pessoal está disseminando aí pela internet, ok? Mas aí eu preciso de 50 likes e 50 comentários, ok? É esta a palavra de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.